Muito boa noite. Bem-vindos à nossa websérie 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. A gente agradece todo mundo, a gente já estava aqui nos bastidores lendo, a gente já viu que já tem mais de 100 inscritos, pessoas do Brasil inteiro. Ao longo do nosso bate-papo, eu vou ler aqui algumas mensagens. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Andréia? Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês, agradecer ao doutor Camargo, doutor Luiz Camargo, que já foi procurador-geral do trabalho, uma lenda no combate ao trabalho escravo no Ministério Público do Trabalho e fora dele, ao padre Ricardo Figueira, por toda a sua história nesta luta, a Dalila pela história de luta na Asbrad e a todos os participantes. O projeto Liberdade no Ar, ele foi criado a partir da inspiração da história de uma comissária de bordo americana que intuiu que uma menina que estava num voo da Alaska Airlines estava sendo traficada. A partir daí, surgiu a necessidade de se falar e de se pensar em como é importante disseminar para toda a sociedade, como é importante treinar o olhar das pessoas. Como uma pessoa pode estar sendo traficada ao seu lado e às vezes você não percebe os sinais do tráfico. E essa ação iluminada dessa comissária de bordo fez a gente refletir e pensar o quanto é importante informação. E dentro desse contexto de pandemia, em que a OIT e a ONU alertam para o risco de incremento do tráfico de pessoas e do trabalho em condição análoga de escravo, eu acho que o momento não poderia ser mais importante e necessária a urgência de tratar do tema, né? A partir daí, o projeto Liberdade no Ar, que foi projetado para atuar dentro do setor aéreo, com aeronautas e aeroviários, reinventou o seu escopo para se transformar em conteúdos online de disseminação sobre o combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho em condição análoga de escravo. Então, é por isso que o Ministério Público do Trabalho, junto com seus parceiros, principalmente a Asbraja, que desenhou toda essa websérie fabulosa, é por isso que a gente só tem a agradecer e dizer que vocês só vão ganhar com o conteúdo dessa websérie. Fiquem com a gente e muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigada, Andréia. E sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro episódio da nossa websérie. A gente elaborou essa websérie pensando em manter o ativismo contra o tráfico de pessoas. Nós sempre fazemos ações no mês de julho, em alusão ao Dia Nacional e Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, e esse ano, por conta da necessidade de distanciamento social, isso não foi possível. Mas, para manter o ativismo, nós elaboramos essa websérie, na qual todos os dias, durante o mês de julho, quase todos os dias, nós vamos estar aqui, no mesmo horário, debatendo diversos temas tabus e urgentes para a sociedade brasileira. E como toda história tem um começo, o nosso tema de hoje são as histórias de lutas. A gente pensou com muito carinho no começo da política do combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas no Brasil, e como política vamos aqui colocar a elaboração de leis e a elaboração dos planos nacionais. Muitas pessoas, quando começam a estudar um tema, a se interessar pela militância de uma causa, às vezes não se atentam que, para que a gente chegue aqui, teve um passado e tiveram protagonistas, pessoas que lutaram muito para que a gente conseguisse isso, e a gente tem que lutar muito mais por avanço e pela garantia dos direitos. E hoje a gente tem aqui o prazer, assim, é um encontro épico, muito importante para esse país. Eu acho que são pessoas que inspiram essa nova geração, tanto de militantes, quanto de pesquisadores, quanto de gestores públicos, a seguir em frente. E é muito importante a gente conhecer essas histórias para a formação dessa agenda. Então, eu queria ouvir do Ricardo, para a gente abrir aqui a nossa websérie, o que na vivência dele
ele considera que são assim os principais marcos que fizeram com que o Brasil, de fato, tivesse uma política pública. E aí, como política, novamente, a gente considera a elaboração de leis e planos nacionais de combate ao trabalho escravo. Com a palavra, professor Ricardo Rezende Figueira. Microfone. O microfone dele está fechado. Boa noite, Graziela. Boa noite, Andréia. Boa noite, Camargo. Boa noite, Dalila. É um prazer estar aqui com vocês, né? Fico muito honrado de poder estar aqui com vocês, né? E André, já tínhamos mantido um contato que eu não lembrava, foi em 2018, parece, né? O Camargo a gente já se conhece há muito tempo. Se a gente falar quantos anos, vão achar que nós somos velhos, viu, Camargo? Então, para mim, a novidade foi quando, sobre política pública, né? A primeira novidade foi quando, com o assassinato do Expedito Ribeiro de Souza, foi criado no Ministério Público Federal, na época do doutor Estes Junqueira, um grupo que começou a discutir violência no campo. Isso foi em 1992. Camargo se lembra perfeitamente disso. E eram operadores de direito, pessoas do movimento social, porque até então, a gente, quando falava sobre trabalho escravo, parecia coisa de doido, né? Nem a sociedade civil estava atenta, nem o Estado estava atento, não se falava sobre isso. Mas, com a presença do Frei Henri Burhan de Rosier, que morava comigo lá em Rio Maria, esse assunto da violência do campo entrou em pauta nessas discussões e também sobre o trabalho escravo. E lá começou a discutir a PEC do trabalho escravo, se começou a discutir o artigo 149, a mudança do texto do artigo 149 do Código Penal. Então, foi um momento de ebulição. Aí, na Câmara, o Nilmário Miranda faz um seminário para discutir trabalho escravo. Então, o assunto passa a ter uma certa importância. Nós vamos à ONU e denunciamos, entramos com ações contra o governo brasileiro na OEA, mas 95 é um marco importante, porque se em 92 o embaixador brasileiro em Genebra reconheceu a existência do trabalho escravo, que é o Celso Amorim, em 95, para presidente da República, diz que tem trabalho escravo. E é criado, e aí tem um papel muito relevante a doutora Ruth Vilela e outras pessoas, é um grupo de pessoas, mas a doutora Ruth Vilela ela vai coordenar o grupo especial de fiscalização móvel do então Ministério do Trabalho e Emprego. Esse é um marco importante, porque então começou o Estado brasileiro, pela primeira vez, fazer fiscalizações sérias, entrar nas fazendas e falar, olha, isso é trabalho escravo. Mas, até então, as fiscalizações eram poucas, muito poucas, e quando havia, o resultado era nada. Muitas vezes o auditor fiscal era capaz até de relatar minuciosamente como foi a operação, falar que tinha gente armada, que tinha cantina, que tinha dívida, que havia informação de assassinato, de fuga, e ele concluiu: não vi nenhum indício de trabalho escravo. Essa forma de trabalho é a forma de trabalho existente na região. Então, havia uma naturalização de um problema gravíssimo. Então, quando o grupo móvel é instaurado, e é um grupo, é uma decisão interministerial, né, além dos auditores fiscais, começam a participar também procuradores do trabalho, Polícia Federal, então começa a ter uma articulação e, pela primeira vez, a lei trabalhista entra no campo. E o crime, né, leva um susto, porque, além da violação das leis trabalhistas, havia um conjunto de crimes, porque não era um crime só, era um conjunto de criminosos cometendo também um coletivo de crimes, porque eram crimes ambientais, crimes contra a liberdade do ir e vir, contra o recolhimento de impostos, era um conjunto de crimes. Então, esse momento foi chave.
Depois teve outros, né? A chamada lista suja, né? O estudo feito pela Repórter Brasil, né? Incentivado e com apoio da OIT, do cadastro, que possibilitou esse cadastro das empresas, né? Que foi quem é que está produzindo, quem é que está vendendo esse produto, fruto do trabalho escravo. Então, um conjunto de medidas que foram legislativas, foram executivos. E queria apontar uma ação que foi uma verdadeira revolução, que veio principalmente do Ministério do Trabalho, que foi as ações por dano moral coletivo. Né? Quando o auditor fiscal e o procurador do trabalho constataram o crime, que conclusão tiraram? Isso não é um crime apenas contra esse trabalhador concreto ou contra esse grupo de trabalhadores. Isso está ofendendo o Brasil. É uma ofensa ao país. E aí, então, as ações por danos morais danos morais coletivos tiveram um efeito muito importante. 5 minutos, né? Eu acho que... Perfeito. Não, foi perfeito. E aí, a gente tem uma dúvida, isso é muito comum quando a gente vai até em seminários internacionais e até pesquisadores que começam a entender sobre esse tema, tráfico de pessoas, trabalho análogo ao escravo, que é essa confusão, por que o Brasil tem políticas de combate ao trabalho análogo ao escravo e políticas de combate ao tráfico de pessoas. E uma das respostas para essa nossa configuração é que o trabalho análogo ao escravo, ele vem de uma agenda da terra, dizer assim, como o professor Ricardo explicou, são histórias de lutas ligadas ao campo, ligada à atuação da militância, muito da Igreja Católica, e de vários militantes que começam a mostrar essa situação da terra. E o tráfico de pessoas, ele é um tema que ele vem numa agenda internacional. Ele começa com uma pressão externa sobre o Brasil para que se dê respostas a questões institucionais de brasileiros que estão sendo explorados no exterior. E o marco, se a gente personalizar, vamos dizer assim, nessa base que a gente está trabalhando aqui nesse dia, que os temas eles têm histórias de lutas e protagonismos, com certeza a Dalila é uma das protagonistas, não só a Dalila, foram várias instituições, mas a Dalila é uma das protagonistas dessa luta contra o tráfico de pessoas, apresentando até para o próprio Estado um problema que até então era invisível e não se falava nesse tema. E aí, Dalila, nessa perspectiva, o que mais te marca nas tuas memórias dessa luta contra o tráfico de pessoas numa época que a gente não tinha internet, que a gente não entendia, não existia nem um protocolo de Palermo, a gente nem entendia exatamente do que estava acontecendo. Conta um pouco para o nosso público como que foi começar a trabalhar com esse tema tráfico de pessoas nessa época. Boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer muito a doutora Andréia, a doutora Cristiane e todos os membros do Ministério Público do Trabalho, e em especial a Graziela, das BRAD, a equipe que se empenharam muito em construir uma proposta como essa, que são as 20 questões que vão dar oportunidade para as pessoas conhecerem, entenderem a complexidade do tráfico de pessoas. Eu vi com atenção, queria agradecer, estar junto com o doutor Camargo, companheiro de guerra de muitos anos, com o professor Ricardo, com tanta sabedoria, tantos saberes, muito obrigada. É tão interessante que a gente está vivendo num momento de grande inquietação, mas que é uma oportunidade, participando dessa websérie, de manter a chama acesa do enfrentamento ao tráfico de pessoas num mês que é o mês considerado do enfrentamento ao tráfico de pessoas, por conta da campanha do Coração Azul, mas mais do que isso, porque todo dia é dia de enfrentar o tráfico de pessoas. É o que a gente trabalha com isso. As BRAD, a história das BRAD se confunde com o enfrentamento ao tráfico de pessoas, porque nós somos de Guarulhos. Então, o aeroporto internacional muito perto da gente. Quando nós inauguramos a entidade, quase
que ato contínuo, a Infraero e a Polícia Federal solicitavam que nós fôssemos ao aeroporto para atender mulheres que vinham da Europa em situação de grande vulnerabilidade, para voltar para os seus estados de origem, Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Maranhão, e mesmo no Sul, Santa Catarina, Paraná, e a gente não entendia o que estava atendendo. Aos poucos, com a participação do Fórum Social Mundial, com o apoio da Aliança Global contra o Tráfico de Pessoas, nós começamos a nos apropriar do que era essa grave violação dos direitos da pessoa humana. Quando eu ouço o professor Ricardo falar do trabalho escravo, eu ouvi trabalho escravo no aeroporto internacional, em corte de carne, em produção de sucos de laranja na Europa. E é interessante isso que aconteceu em 1998, 1999, a gente já escutava, e quando a Grazi coloca essa questão, essa inquietação sobre uma coisa e outra, e a gente tem hoje um marco legal de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a gente tem o artigo 149A incorporado, que vai muito ao encontro do Protocolo de Palermo, que é realmente quando você diz como que as Asbrad entra aí. A gente vem na linha do governo brasileiro, quando o Protocolo de Palermo veio no ano 2000, na sequência o Brasil aderiu, na sequência veio a política nacional, nós estávamos lá na discussão do primeiro plano nacional, no monitoramento, no segundo plano nacional, no monitoramento, no terceiro plano nacional, e o que a gente tem de conteúdo, de algo que a gente possa dizer? Que atendemos pessoas em situação de completa vulnerabilidade, com uma história de luta e resistência, de graves violações de direitos contra essas pessoas, do ponto de vista principalmente da exploração sexual, mulheres em situação de abstinência de drogas, e, nesse sentido, nós tínhamos e temos o apoio da Prefeitura Municipal de Guarulhos, que é super importante. Hoje, a política pública posto-humanizado de atendimento ao migrante é uma política consolidada pelo município de Guarulhos, mas que tem uma metodologia que foi construída pela equipe da Asbrad, com o apoio de uma organização internacional chamada Cordeiro. Nessa linha do tempo, não dá para esquecer que a sede esteve ativa, atendendo no campo da violência doméstica, através da escuta qualificada, a identificação de vítimas de tráfico, não só em relação à exploração da mão de obra, seja no ambiente doméstico, seja na questão da costura, na indústria têxtil. O que aconteceu foi que abriu assim, um horizonte de compreensões do que seria esse conjunto de violações de direitos praticados contra a pessoa. E a gente tem que, sim, pensar o quanto a questão gênero, raça, migração, a questão da opressão, essas interseccionalidades, elas se encontram quando a gente fala nas vítimas do tráfico de pessoas. Nós não temos, eu tenho muita preocupação com relação a isso, porque muitas vezes se observam pessoas dizendo de tais perfis, e, na verdade, no universo do nosso atendimento, de mais de 20 anos, nós tivemos vários casos específicos, e cada caso era um caso. Algo bastante interessante que precisa ser dito é que
desde 1997 para hoje, muitas coisas mudaram, né? E nessas mudanças, nós não podemos deixar de ignorar que as redes sociais hoje estão presentes no aliciamento dessas pessoas, e essas redes sociais, elas, do ponto de vista do que as BRAD têm de compromisso com esse enfrentamento, têm buscado parceiros como a IBM para discutir. Obrigada, Dalila. Acho que a Dalila travou. A gente está aqui já batendo 200 espectadores. Muito legal. Muito obrigada pela presença de todo mundo. São muitas pessoas. Eu quero agradecer aqui a irmã Rosita, vários conhecidos, várias pessoas do Brasil inteiro, Verônica Teresi, são muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, nos prestigiando nesse primeiro episódio da nossa websérie. E eu vou passar a palavra para o Camargo. E aí eu queria te fazer uma pergunta seguinte. A gente já ouviu aqui o Ricardo, a Dalila está com problema de... Obrigado com todos os presentes. Dalila? Oi. Voltou. Ok. Esse é o lado ruim, né, do encontro que não é presencial. A tecnologia, às vezes falha um pouco, né? Às vezes faz isso. Mas você voltou. Vou passar a palavra para o Luiz Camargo e a gente volta. Eu queria fazer uma pergunta específica para o Camargo, que é a seguinte: você faz parte daquilo que a gente pode chamar assim, de um movimento de institucionalização do Ministério Público para o tema do trabalho escravo, de trazer realmente o tema para dentro da agenda, porque é óbvio que o Ministério Público do Trabalho sempre teve a atribuição de agir em todas as violações ligadas às causas trabalhistas, mas tem modos e modos de agir. E a gente vê que é muito marcado quando esse tema, de fato, vira um tema prioritário ao lado do trabalho infantil e outros temas, mas hoje o Ministério Público do Trabalho, esse tema da erradicação do trabalho escravo e tráfico de pessoas é muito caro, e a gente vê tantos procuradores tão imbuídos nessa causa, e isso também não vem do nada, isso vem de um trabalho que foi construído lá atrás. E eu queria que você contasse para a gente um pouco desses marcos que hoje fizeram com que esse tema do trabalho escravo se transformasse tão caro para a instituição do Ministério Público do Trabalho. Ok, Grazi. Antes eu preciso parabenizar todas vocês, as BRAD, o GPTEC, o Ministério Público do Trabalho, e aí Grazi, Ricardo está aqui com a gente, já ouve aqui, já pode ouvir aqui diretamente a referência ao GPTEC, que nos acompanha e nos ajuda, pensa, escreve, né? E permite que nós tenhamos um enfrentamento, digamos assim, mais completo a essa chaga, a essa vergonha que é o trabalho escravo contemporâneo, que é também o tráfico de pessoas. Mas minhas congratulações, Grazi, diretamente, Andréia, Cris Balqueiro, a Liz também, que é a atual coordenadora da CONAET, ou seja, são instituições que estão somando esforços, né? Somando esforços para enfrentar essa vergonha, enfrentar essa chaga, que é o trabalho escravo contemporâneo, que é também o tráfico de pessoas. O Ministério Público do Trabalho, o GPTEC, o FRJ, tem também o FMG, a Universidade Federal do Pará, a Clínica Trabalho Escravo da UFMG, a Universidade Federal do Pará, e eu estou fazendo questão de fazer essas citações, a Universidade Federal do Maranhão, com a nossa querida amiga Flávia. Por quê? Porque quando nós começamos a perceber
o que estava acontecendo, o que estava afligindo, explorando, maltratando, violentando os trabalhadores, as crianças, nós não tínhamos esse apoio da academia. Então, nós não tínhamos o apoio institucional, nós não tínhamos o apoio do poder público. Então, nós precisávamos construir. E, para construir, era necessário tomar conhecimento, digamos assim, de uma forma mais específica, mais apropriada, mais contundente. Não é aquela história de ouvir falar. E, para mim, começou a acontecer quando eu cheguei no Rio de Janeiro, para oficiar pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro. Eu tomei posse em 1989 e eu fui designado para oficiar em Rondônia, né, na Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região, que tem a atribuição de oficiar em Rondônia e no Acre, e eu fui para Porto Velho para oficiar no Ministério Público do Trabalho. E quando eu consegui chegar no Rio de Janeiro, foi no final de 1991, já no início de 92, eu falo sempre isso porque eu acho que é importante registrar a nossa atenção. Por que a nossa atenção é voltada a esse tema? E aí, meu amigo Ricardo, aqui a memória do Frei Henri, nosso querido Frei Henri, hoje aqui conosco o Ricardo, talvez esteja nos ouvindo o Xavier, mas, enfim, a Pastoral da Terra. Foi observando, foi lendo um documento da Pastoral da Terra, de 1991, que eu tive acesso no início de 1992, e que trazia denúncias dessas situações de exploração dos trabalhadores no interior do estado do Rio de Janeiro. E eu entendi que era absolutamente necessário verificar aquelas situações. Então, comecei ao longo do ano de 1992, fazendo diligências, indo lá verificar, movendo ações, e era uma coisa que tudo precisava ser construído. Nós não tínhamos nada, nós não tínhamos referência. Na verdade, nós não tínhamos nenhum suporte mais específico, porque a Lei Complementar 75 é de maio de 93, ou seja, ainda estava em tramitação, né, no Congresso Nacional a Lei Complementar, mas já tinha o Fórum aqui em Brasília, né, o Fórum Nacional contra a Violência no Campo, que começava a ser articulado com Aristides Junqueira, com Álvaro, né, pelo Ministério Público Federal, com João Pedro, Lélio, pelo Ministério Público do Trabalho, João Pedro, procurador-geral, Lélio, que tomou posse junto comigo. Nós estávamos entrando no Ministério Público, basicamente, nós tomamos posse juntos em 1989, né, e com tantas pessoas que passaram a participar desse fórum e a discutir. E nessa onda, o Procurador-Geral do Trabalho da época, o doutor João Pedro Ferraz do Espaço, um amigo querido, meu amigo até hoje, meu chefe até hoje eu advogo junto com ele no escritório, né, desde 1989, meu amigo, e o doutor João Pedro, então, solicita que eu vá para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí a minha intervenção começa a ser, digamos assim, mais contundente, porque aí eu encontro alguns amigos que trago no coração até hoje, o Malcir, eu acho que está aí, Malcir Pauletti, eu acho que está aí nos assistindo, e a Comissão Permanente das Investigações das Condições de Trabalho no Mato Grosso do Sul. Ali, em 1993, nós começamos realmente a fazer um trabalho que ali começava uma organização. Nós visitávamos, nós recebíamos as denúncias, a Comissão Permanente era um grande fórum da sociedade, reunia entidades da sociedade civil organizada com as entidades do poder público, e eu estava lá representando o Ministério Público do Trabalho, né? E nós, então, visitávamos as propriedades rurais e verificávamos as situações, e aí começamos a encontrar situações que nos chocavam, mas também determinavam a nossa intervenção. Trabalho infantil, trabalho indígena e aquilo que nós já começávamos a chamar de trabalho escravo contemporâneo. Então, essa informação que me vem da Comissão Pastoral da Terra, né? A ida para o Mato Grosso do Sul e o contato com a Comissão Permanente, né? E com pessoas que, eu repito, são também, né, baluartes no enfrentamento a essas questões, e a participação no Fórum, né, no Fórum Nacional contra a Violência do Campo, aqui em Brasília, patrocinado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho, que também tinha a sua participação. Então, isso me trouxe digamos assim, esse tema, e me mostrou a importância de interferir. E nós não tínhamos, eu repito, não tinha nada construído, não tinha nada antes.
ali nós começávamos, então, a desenvolver uma trajetória de intervenção do Ministério Público do Trabalho da melhor forma possível, democraticamente, junto com a sociedade civil organizada. Essa foi uma grande lição. A lição de entender, né, para entender que toda aquela intervenção tinha que ser articulada. Não adiantava você, eu sou o procurador, eu sou o bambambam, eu sou o rei da cocada preta. Não tinha isso, né? Havia muito a ser feito. E nenhuma entidade, por mais importante que fosse, não conseguiria interferir e alterar aquela realidade atuando sozinho. Então, nós começamos a aprender a atuar de forma articulada. Isso trouxe um grande ensinamento. Daí foi um salto para o momento em que nós escrevemos o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e aí já com uma intervenção, né, mais efetiva do governo federal, com uma intervenção que eu considero fundamental, que é a da Organização Internacional do Trabalho. Mas eu ia saltando alguma coisa que o padre Ricardo apontou aqui agora há pouco na sua intervenção. O Grupo Móvel de Fiscalização, grupo especial, né, de fiscalização. O Grupo Móvel foi um divisor de águas. Se a entrada do Ministério Público do Trabalho foi fundamental e foi muito importante nesse processo, a intervenção do Grupo Móvel é um divisor de águas, porque a partir daquele momento nós passamos a ter uma intervenção específica, concreta, objetiva, de tirar o trabalhador daquela situação. Tirar o trabalhador. E o Ricardo falou uma outra coisa que eu queria também ressaltar. Aqui, se faço esse registro em relação aos auditores fiscais do trabalho, meus queridos amigos, parceiros, né? Um dia desse, Ricardo, numa comemoração dos 25 anos do Grupo Móvel, eu fui junto com o meu compadre Luerci, lá do Paraná, o primeiro procurador a participar da operação do Grupo Móvel no Mato Grosso do Sul, 1995. Tenho orgulho de ter sido o primeiro procurador. Vou concluir, porque eu acho que já estourou 5 minutos, né? Então, é só para registrar aqui a participação dos procuradores do trabalho do Estado do Pará. Fundamentais, Ricardo, nessa questão de buscar a reparação do dano moral coletivo e, logo em seguida, do dano moral individual. Foram os procuradores do trabalho do Estado do Pará que, primeiramente, incluíram nas peças judiciais, nas ações civis públicas, a busca por essa indenização. Isso revolucionou não só o enfrentamento do trabalho escravo, mas o próprio processo do trabalho, que hoje tem, o próprio direito do trabalho, que hoje tem uma forma, né, de reparação para os trabalhadores. O trabalho escravo contemporâneo tem essa contribuição significativa. Muito, muito obrigada, Luiz. A gente está com mais de 300 pessoas acompanhando a gente aqui na transmissão ao vivo. Gente de todo o Brasil, Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, das Coetrais, dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, dos comitês de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Está muito bacana. A gente conseguiu ter o espírito que era o que a gente queria da websérie, da gente conseguir manter a rede. A gente sabia que o nosso público iam ser realmente as pessoas da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas e manter todo mundo unido, transmitir essa força para que a gente saiba que a gente está junto, ainda que a gente esteja fisicamente separado. A Cristiane Lopes fala que você é o ícone para os procuradores. Enfim, são muitas mensagens e eu peço desculpa que eu não estou conseguindo responder a todas, mas eu vou depois tirar todas as dúvidas que estão aqui. Comissão de Justiça e Paz da CNBB, enfim, o Brasil inteiro está aqui com a gente, Porto Alegre, Brasília, Guarulhos, Bahia, Rio de Janeiro. Nossa, está muito bacana, estou muito orgulhosa da participação. E a gente tem uma pergunta bacana aqui da Elisa Dias Barbosa. Ela fala assim: no nosso contexto sociopolítico atual, que é de enfraquecimento dos órgãos controladores que atuam nos territórios de defesa da vida, sobre a pauta do trabalho escravo, quais os desafios e avanços que vocês veem para hoje? E aí eu passo para o Ricardo novamente para responder. Quando der mais ou menos uns 2 minutinhos, aí eu faço o sinal para passar para a Dalila. Obrigada, Ricardo. Bom, eu queria só acentuar, eu vi a Dalila, que normalmente a escravidão e o tráfico estão muito ligados, né? Não estão separados, né? Então,
por exemplo, o caso do trabalho escravo na área rural, eram pessoas traficadas de outros estados, né? Havia um deslocamento de uma região para outra região do Brasil. As pessoas não viviam, não eram de família, não tinha uma família estabelecida no Pará, mas em outros estados. Então havia a sedução, o convite, havia um crime realizado. E depois, se a gente se lembra de um famoso discurso de Obama, ele diz que o verdadeiro nome do tráfico humano era escravidão, né? Mas que medidas são necessárias? Eu acho que essa era a pergunta, né, Graziela? Que medidas são necessárias, o que falta? No contexto atual, com esse enfraquecimento todo da fiscalização, de tudo que a gente está vivendo. Pois é, nós estamos vivendo uma profunda crise, uma enorme crise, que é expressa no fato de ter desaparecido o Ministério do Trabalho e Emprego. Foi desfeito o Ministério, que tinha sido criado em 1940, e os auditores fiscais do trabalho foram alocados no Ministério da Economia. Né? Significa o quê? Tem um poder simbólico isso? Significa que o trabalho agora está submetido à economia? Quer dizer, o que norteia esse governo não é mais o povo brasileiro, não é mais o mundo do trabalho, os trabalhadores, mas é a economia. A economia só tem sentido se servir ao povo brasileiro. A economia ela é tratada com mais cuidado, mais carinho do que o povo. Isso, alguma coisa não está funcionando. Desde o período do governo anterior, desde o período do governo Temer, um movimento de desfazimento das proteções previstas para os trabalhadores. Então, se tenta desfazer o que foi arduamente construído, com muita luta, muita dificuldade, né, muitas greves. Há um histórico que vem desde o final do século XVIII de tentativa de incluir na lista dos direitos humanos os direitos sociais, e faz parte dos direitos sociais o direito ao trabalho, o direito às férias, o direito a um salário digno, a uma moradia adequada, faz parte da educação, um conjunto de fatores. E na área do trabalho, a legislação que tenta desfazer, desconstruir, e ao diminuir o salário, flexibilizar as leis, submeter a lei aos acordos, né? Então, o acordado vale mais do que o legislado. Então, começa a ter uma desconstrução. E os auditores, se eles não tiverem apoio, não tiverem recursos, não tiverem os carros, as passagens aéreas, se não tiver o conjunto de necessidades atendidas para as fiscalizações ficam mais difíceis, mais vulneráveis. É verdade que alguns heróicos auditores fiscais, procuradores de trabalho e até agentes da polícia rodoviária têm, por exemplo, contornado as dificuldades impostas pelo governo federal e têm continuado fazendo suas fiscalizações, por exemplo, em Minas Gerais. Mas há uma tendência de dificuldade. Nós temos já o grande problema, que é o problema da pandemia, que já atrapalha tudo. Acrescido à pandemia, vem o outro problema. Qual é o outro problema? O problema de um governo que não valoriza o trabalho e que dificulta a vida dos auditores fiscais do trabalho. E isso é o momento que nós estamos enfrentando. Como é que nós vamos resolver isso? Fiscalização do movimento social, né? Atenção para o mundo da política, do voto, participação ativa nas eleições. Então, nós temos que ter eternos vigilantes, nós temos que acordar os abolicionistas do século XIX, né, que eles precisam ressuscitar em nós e ressuscitar em nós também a força e a ação de um Pedro Casaldáliga, né? Ele está doente agora, né? O nosso querido Pedro Casaldáliga, que teve um papel tão importante, ele não foi o primeiro, mas foi alguém que teve uma importância enorme na luta contra o trabalho escravo, que a gente se anime desse espírito do Pedro Casaldáliga e não deixa a peteca cair, gente, que não deixa a situação naufragar.
né? Então, enfrentar o tráfico humano, enfrentar a escravidão, tem que ser uma prioridade de qualquer governo. E tem que ser uma política de Estado. Os governos não têm direito de atrapalhar isso. Os direitos humanos não podem retroceder, eles têm que ir para frente, cada vez mais para frente. Isso é fundamental. Perfeita a sua colocação, e eu vou inverter um pouco aqui, que a Dalila caiu e voltou, e que eu acho que vai casar bem com uma outra pergunta que foi feita aqui. Desculpa, eu perdi aqui quem fez a pergunta, mas eu vou passar essa pergunta para o Camargo, que fala, e quais as perspectivas que a gente tem. O rapaz aqui, ele lembrou muito bem que a gente é tanta coisa acontecendo que a gente esquece que a gente tem um Ministério do Trabalho e Emprego extinto, a gente tem um ministério que tão importante nessa luta com extinção, e tudo que isso teve impacto nessa política, com esse enfraquecimento institucional. Como o senhor vê as perspectivas que a gente tem de luta, porque luta é o tema desse nosso primeiro episódio? Não é à toa que nós estamos aqui sob a bandeira de uma história de lutas, né? Então, uma dos reveses, né, das derrotas que eu tenho como mais significativa desses últimos dias, são tantas, né? São tantas derrotas, né? De 2015 para cá, são muitas derrotas. Mas realmente a extinção do Ministério do Trabalho. Vejam, as pessoas podem pensar assim, não, mas foi só uma mudança na estrutura burocrática. Não. O que está por trás da extinção do Ministério do Trabalho não é uma mudança na estrutura burocrática, é uma mensagem que o Ricardo já abordou aqui. Mudamos. Ou mudaram-se as coisas, mudou-se a perspectiva. A perspectiva agora não é mais do mundo do trabalho, a perspectiva agora é do mundo da economia. E se é o mundo da economia, nós não precisamos do mundo do trabalho. Então, vamos acabar com o Ministério do Trabalho e vamos levar todo mundo para o Ministério da Economia, porque a economia é o que importa, né? Então, o que nós estamos percebendo é uma desconstrução desse mundo do trabalho, é uma desconstrução do direito do trabalho, uma desconstrução dos princípios que informam o direito do trabalho. A Lei 13.467 da Reforma Trabalhista atingiu o principal, né, suporte do direito do trabalho, que é o princípio de proteção. Olha, não tem essa história mais. Não mudou um dispositivo da CLT que traduzia o princípio de proteção. Ou seja, a mensagem está clara. E o que nós estamos observando, então, de 2015 para cá, é essa desconstrução. A desconstrução do mundo do trabalho, a desconstrução do direito do trabalho. Os auditores pagaram o pato. Pagaram o pato porque já vem sendo prejudicados há muito tempo. Qual foi a última vez que se viu um concurso público para auditor fiscal do trabalho? Né? Qual foi a última vez que se percebeu uma forma, digamos assim, minimamente digna de prestar serviço? É só observar as instalações, observar o trabalho, melhor dizendo, e são fundamentais, são importantíssimos. São aqueles que estão lá na ponta para fazer com que esse mundo do trabalho, esse direito do trabalho seja respeitado. Então, essa atuação, essa parceria dos auditores do trabalho, dos auditores fiscais do trabalho com os procuradores do trabalho, foi uma das coisas de maior sucesso no enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo, no enfrentamento dessa chaga que é o trabalho infantil, né? Nas questões que envolveram o trabalho indígena, nós enfrentamos. Veja as questões que envolvem, que dizem respeito ao tráfico de pessoas. Nós sempre lutamos para que essas duas vertentes de exploração fossem tratadas em conjunto, porque o Ricardo deve se lembrar que houve um seminário em Goiânia, assim, no comecinho da segunda metade dos anos 1990, promovido pela Pastoral da Terra, e esse seminário foi que trouxe, digamos assim, informações e até mesmo uma proposta de redação para alterar o Código Penal. Não foi alterar o do 149 do Código Penal, ele veio a ser alterado depois, em 2003, mas foi alterado o 207, que trata exatamente do crime de aliciamento.
né? Ou seja, essa busca de enfrentamento conjunto para fortalecer a nossa luta, né? De mostrar que as pessoas, quando saem do seu local de origem e são levadas para um outro local, estão sendo traficadas, ficam vulneráveis, fragilizadas, porque estão sendo retiradas do seu local de origem, do seu município, da sua família, e levadas, sabe-se lá para onde, né? Sabe-se lá para onde. Alguns fugiram, outros morreram, e esses que fugiram, muitos deles permitiram que nós tomássemos conhecimento daquelas situações e levássemos lá o poder público, bem dito aqui, poder público que funcionou nesses anos, com todas as mazelas, com todas as dificuldades, foi o poder público federal, porque o poder público local nem sempre esteve do nosso lado. Muito obrigada, Camargo. Eu acho que você super acendeu o debate aqui, está super caloroso o debate aqui no chat. Eu peço desculpas que eu não vou. A gente vai respeitar o tempo de manter a websérie sempre em uma hora é nada, é só para dar uma pimentinha mesmo nesse debate que é tão caloroso. A gente conseguiria ficar 20 horas aqui conversando, e eu estimulo as pessoas que estão acompanhando a gente no chat que vocês respondam entre si e se coloquem, porque essa série ela foi feita para a rede mesmo, para proporcionar esse momento de encontro e troca de experiência, e quem sabe esse projeto a gente desenvolva em outros encontros mais longos, mas aqui a gente tem que respeitar o tempo, porque foi o nosso combinado, e para a gente manter o padrão das 20 séries. E aí, para a Dalila, eu queria fazer uma pergunta que foi feita aqui, transmitir a pergunta, que é a seguinte: considerando esse contexto também que a gente está vivendo, especificamente no campo da assistência às vítimas de tráfico de pessoas, qual que você elencaria assim como o principal desafio? Tem 2 minutinhos e aí a gente volta para o encerramento, para as palavras finais dos nossos convidados. Dalila? Concluí na minha primeira compreender as formas de alinhamento de pessoas para as um pouco da precariedade, a gente vem acompanhando há algum tempo já. E do ponto de vista do que nós estamos atendendo, hoje o que se observa é uma dificuldade grande de chegarmos a atuar no atendimento, no acolhimento a mulheres que foram resgatadas do trabalho escravo urbano em confecções clandestinas, principalmente, que também vêm com a violência doméstica. Essas pessoas são resgatadas, são acolhidas, são abrigadas. Muitas dessas pessoas estão sem documentação, muitas sem qualquer tipo de documentação. E nesse sentido, essa justiça e a do trabalho, do ponto de vista do trabalho, da condição análoga à escravidão, mas também da exploração do ser humano de crianças e adolescentes, na mendicância, em outros municípios, não só na mendicância, mas também na situação
Obrigada, Dalila. O áudio o som da Dalila não está tão bom. Eu vou dar prosseguimento aqui nos nossos minutinhos finais. Nos nossos minutinhos finais, Dalila? Então, eu não sei se... Dalila, a Fale parte da tecnologia, vamos dar continuidade aqui. Eu estou Nos nossos últimos minutinhos do Padre Ricardo, tem uma pergunta: qual a relação, e hoje, que a gente vê nessa questão entre desaparecidos e trabalho escravo? Bom, eu tive uma experiência muito impressionante indo no Maranhão e depois indo ao Piauí. Eu estava fazendo pesquisa sobre trabalho escravo e eu perguntei um dia no sindicato dos trabalhadores rurais, lá no Piauí, quem tinha alguém desaparecido da família, quem tinha alguém que tinha ido ao Pará e não tinha voltado. E aí eu fiquei muito assim, emocionado, porque muitas pessoas começaram a tirar do bolso, da carteira, de algum lugar, dentro do plástico, a foto de alguém que tinha desaparecido. E era muita gente. Evidentemente, nem todos os que desapareceram foram assassinados, mas muitos foram assassinados na fuga do trabalho escravo. É claro que alguns podem ter desaparecido porque romperam com a família, constituíram outra família, né, nesse deslocamento, acabaram largando a esposa, ou perdendo contato com os pais, ou perderam contato com os pais ou com a família porque tem vergonha de voltar, pior do que saiu. Então, saiu, às vezes, contra a vontade da família, a família dizendo não vai dar certo isso, e a pessoa foi. E ao chegar no local de trabalho, então foi submetida à escravidão, às condições degradantes, as condições tão difíceis, muitas vezes ficou doente e tem vergonha de manter contato com os familiares. Mas, seguramente, muitos foram assassinados. Eu me recordo, por exemplo, daquele que foi assassinado junto com o Zé Pereira. Zé Pereira levou um tiro na cabeça, é um caso que foi levado ao EA. Ele levou um tiro na cabeça, sobreviveu, mas o Paraná, que estava com ele, acabou morrendo. Mas ninguém sabe o nome do Paraná, ninguém sabe o nome da mãe do Paraná, ninguém sabe o nome do pai do Paraná. Então, a família do Paraná nunca foi avisado que ele foi assassinado. O Antônio Bispo, que foi assassinado fugindo de uma fazenda chamada Acapu, em Redenção. Abriram a cabeça dele com um facão. Nós não temos contato com a família dele. Provavelmente a família dele não foi avisada. E, pior ainda, ele tinha sido enterrado e no local do nome do registro, em vez de colocar o nome dele, colocaram cachorro. Ele foi enterrado como se fosse cachorro. E aí, depois nós tivemos acesso à documentação dele. Mas não temos a mínima ideia onde mora a família dele. Não sabemos se tem esposa, se tem filho, o nome do pai e da mãe, se são vivos. Então, há uma legião de pessoas cujo destino desaparece nessa história. Né? Quando a Polícia Federal, a partir das ações de fiscalização, começou a atuar, encontrou um cemitério clandestino no Pará, encontrou um poço cheio de ossos humanos, encontrou num chiqueiro ossos humanos. Então, há uma legião de pessoas assassinadas na fuga do trabalho escravo, e sobre elas não temos informações. O número de desaparecidos, neste caso, também é muito grande. Se foram traficadas, né, ao tráfico humano, há muitas vezes tortura, assassinato e ocultação de cadáver. E quando não há ocultação de cadáver, pode ter ocultação da identidade do morto. Perfeito. São aquelas conexões sobre esse tema. Eu acho que uma das razões pelas quais eu dedico a minha vida a trabalhar nesse tema do tráfico de pessoas, do trabalho escravo pelas BRAD, e como militante, consultora, é
são essas conexões, porque é um tema que a gente se obriga a estar sempre aprendendo. Então, já fica até anotado que essa conexão entre desaparecidos e tráfico de pessoas é um tema que a gente não abordou na nossa primeira websérie, mas já está anotado que é um tema que a gente tem que debater numa oportunidade final. Então, eu trago notícias para vocês. A nossa audiência aqui, a gente está com mais de 200 pessoas aqui participando, falando, e eles não querem que a gente vá embora. 1 hora é nada, eles querem que a gente continue, então isso não foi combinado, não foi a regra do jogo, mas a gente muda a regra do jogo para agradar a nossa audiência. Eu queria ver se vocês podem ficar até umas 8h20 da gente continuar nesse ping-pong aqui de perguntas. Então, quem estiver nos assistindo, manda a pergunta. Eu não prometo, e não é nada pessoal, eu não vou selecionar, vou selecionar aqui o que eu consegui ler e o que eu consegui sintetizar para conseguir fazer a pergunta clara para qualquer pessoa conseguir entender. E aí, Camargo, diante disso que a gente está falando, de tudo que a gente viu dessas mudanças que nós éramos felizes e não sabíamos quando a nossa luta era pela aprovação da PEC do trabalho escravo. Aquilo era o que a gente tinha de maior angústia na sociedade, e hoje os temas são tantos que a gente até se perde nas lutas. Se você tivesse que elencar um tema hoje que você acha que, pensando nessa nossa audiência, que a gente está aqui com pessoas que trabalham na rede de enfrentamento, que tema que você sugeria que a gente teria que botar a nossa energia nessa luta? Olha, eu sou professor de Direito do Trabalho, eu sou professor de Direito Coletivo do Trabalho, e tenho sentido uma angústia muito grande ao entrar em sala de aula para motivar meus alunos a ter atenção com o direito do trabalho. Agora, sexta-feira, de sexta para sábado, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, e praticamente paralisou as discussões na Justiça do Trabalho, porque determinou a suspensão das discussões até que se defina qual é o índice de correção monetária dos créditos que os trabalhadores têm. Vejam, o trabalhador já tão sacrificado, demitido, não recebe os valores a que tem direito pelo rompimento do contrato, busca socorro na Justiça do Trabalho, já foi penalizado pela Lei 13.467, porque ali o legislador violentou o trabalhador, praticamente impedindo o trabalhador de ingressar na Justiça do Trabalho, porque ele corre o risco de ser condenado. Entra com uma ação, cobrando 10 horas extras, consegue provar 2, e aí ele pode ser condenado, porque ele pediu 10, só provou 2, e pode haver uma condenação. Ora, isso é de uma violência, isso é de um abuso em relação ao trabalhador, isso é de uma situação que deixa a gente, sabe, dá vontade de sair correndo, mas não sei para onde, então a gente não corre, porque não tem para onde correr, né? Então, talvez, nesse momento, o tema importante que deve ser levado a uma discussão para a sociedade, com as entidades da sociedade civil, com as entidades do poder público que atuam nessa área do direito do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a advocacia trabalhista, né, o juiz do trabalho, para discutir esse resgate do direito do trabalho, a resistência para que não seja destruído o direito do trabalho. Os auditores fiscais, né? Então, vejam, procuradores do trabalho, juízes do trabalho, advogados trabalhistas, auditores fiscais do trabalho, academia, importantíssima, como sempre, a academia, pensando, né? Trazendo suporte para que nós possamos lutar, muitas vezes em juízo. A academia é fundamental, mas é fundamental o resgate do direito do trabalho. Veja a lição dos motoqueiros dos apps hoje, né? Um movimento sensacional no Brasil inteiro, porque são pessoas que estão sendo violentadas, exploradas, são pessoas que estão aí morrendo. E se o camarada cair da moto?
tem nada que possa socorrê-lo, ele vai passar fome. E se ele nunca mais puder sentar em cima da moto, vai passar fome pro resto da vida. Então, o direito do trabalho é fundamental. Tem um filme agora recente do Ken Loach, e você não estava aqui, mostra esse desespero da pessoa que trabalha para o aplicativo. E ali ainda tem algumas situações que não refletem a situação que nós temos no Brasil. Então, a minha sugestão, Grazi, eu agradeço a oportunidade, né, de falar sobre isso, porque não é o debate, né, não é o tema do nosso debate de hoje, mas está diretamente relacionado. A resistência ao direito do trabalho nos socorre para enfrentar o trabalho escravo contemporâneo, para enfrentar esse tráfico interno de pessoas, para buscar a erradicação do trabalho infantil, né, para discutir a questão dos indígenas. Os indígenas estão morrendo aí da Covid, não tem nenhum amparo. As populações indígenas estão sendo dizimadas no Brasil, eu agradeço. Perfeito. E já fazendo uma propaganda para quem está nos assistindo, esse é o tema de amanhã. Amanhã a gente vai estar aqui com o Leonardo Sakamoto, jornalista, e com o procurador do trabalho, Tiago, para debater exatamente isso. Crise, pandemia, reforma trabalhista. Como que a agenda do novo normal se encaixa nessa agenda do combate ao trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas. A Dalila voltou. Vamos ver se a conexão da Dalila aguenta a pergunta. Dalila, eu te passo a mesma pergunta que foi feita para o Camargo. Nesse contexto surreal que a gente está vivendo, que tema você elegeria que assim, é aquele tema específico que a rede deveria colocar energia para lutar no enfrentamento? As inquietações que o doutor Camargo expôs são as nossas inquietações no cotidiano do nosso atendimento, na nossa luta por acesso à justiça, né, em todos os sentidos. Mais do que isso, porque vou citar um exemplo de uma mulher muito nova com uma criança que foi resgatada de uma confecção clandestina, vivia como um animal, tinha pouca alimentação, pouco acesso à água, e a criança também. Quando ela foi resgatada e abrigada por nós, e passou por todo o processo, que é o protocolo de atendimento a vítimas de violência, a situação era tão grave da criança que nós imaginávamos que a criança tivesse algum problema psicológico ou psiquiátrico, e aos poucos, com a convivência mais estável, segura, compreendendo os direitos e se sentindo acolhida, nós observamos a mudança radical nessa pessoa. Então, o que buscamos é exatamente isso. Nós buscamos garantir acesso à justiça, garantir direitos que já estão consagrados em várias convenções, agora no marco legal do tráfico de pessoas, porque são pessoas, no caso dessa pessoa, que veio de um país, que foi aliciada, que acabou vindo num ônibus clandestino, veio com 16 anos, e não é um caso isolado em Guarulhos, nós temos meninas chegando com 13 anos em Guarulhos, aliciadas para trabalhar em confecções clandestinas, uma delas ficou grávida, inclusive, e aqui eu quero destacar que a importância do trabalho em rede, com pandemia ou sem, é vital para que essas pessoas tenham acesso à justiça, a acolhimento, a tudo aquilo que está consagrado nas leis, nas convenções e, sobretudo, na Constituição. Não é fácil, mas o trabalho em rede, o acesso que a gente tem às pessoas migrantes, através da saúde, através do SUAS, através do WhatsApp, nós conseguimos, muitas vezes, acessar essas pessoas. É importante esse diálogo, é importante que de pessoas, todas as suas
necessidades, transformar essas pessoas como... Dalila, caiu. Essa é a que, por mais cômodo que seja a gente poder se encontrar para dialogar, cada um de suas residências, mas nunca vai ser a mesma coisa de um evento presencial, e a gente torce para que tudo isso passe, para que a gente possa promover esses eventos presenciais em todo o Brasil, porque a gente fica à mercê da tecnologia e nem sempre a tecnologia é a nossa amiga. O pessoal aqui tá falando muito aqui no nosso chat sobre dados, né? Que a gente tem ainda muita dificuldade de promoção de dados no Brasil sobre esse tema, e esse tema de promoção de dados é um dos temas da nossa websérie. Eu aconselho a entrar no nosso site www.asbrad.com.br/liberdade no ar, acompanhar toda a nossa programação, porque esse é um dos temas que a gente vai debater mais lá para frente. Obrigada, Dalila, pela tua colocação. A tua conexão não tá ajudando muito hoje. Tem mais algum ponto que você quer, só para fechar o seu raciocínio, para a gente passar para mais uma rodada de perguntas e encerrar? Sim, só para concluir, eu não sei porque eu moro muito perto do aeroporto, então a gente realmente tem esse problema de conexão. Esse trabalho permanente da Asbrad no atendimento a pessoas migrantes ou não, internas ou internacionais, é aquilo que realmente é uma necessidade, sobretudo na cidade de Guarulhos, que tem um aeroporto com essa dimensão, que tem essas rodovias que passam pela nossa cidade. Então, nós convivemos com crianças migrantes, convivemos com o trabalho infantil, o enfrentamento da exploração sexual. Então, a rede precisa estar muito bem consolidada, considerando o sistema de garantia de direitos no que tange a criança e adolescente, mas também não é impossível você ignorar que o mundo de hoje é a frase do dia, que é o novo normal. No novo normal, é inegável que nós que já vivíamos um abismo social, com o aumento da pobreza e da miséria, estamos realmente enfrentando uma luta que requer uma força enorme de cada um de nós para garantir direitos. Obrigada, Dalila. E agora, nos 10 minutinhos finais, eu passo a palavra para o Ricardo fazer as considerações finais dele. Uns 2 minutinhos, e aí a gente roda e encerra. Bom, eu queria primeiro deixar claro que eu falei, por exemplo, sobre um tipo de trabalho escravo que eu vivi, por exemplo, no Pará, que era a escravidão, em geral, acompanhada pela restrição de liberdade e pela violência. Mas a escravidão não é só isso, não precisa ter violência nem restrição de liberdade para ser considerado em situação análoga de escravo. Basta, né, a pessoa ser tratada, né, de uma forma degradante, basta que a pessoa tenha a sua dignidade profundamente atingida. Né? Então, o artigo 149, ele explicita bem isso, porque a escravidão, mesmo a mais antiga, o pré-requisito de existi-la não era a restrição da liberdade, né? Era a pessoa ser tratada como coisa, como objeto, a coisificação da pessoa. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, a escravidão, ela varia. A escravidão romana não era igual à grega, a grega não era igual à africana, da África, não era igual entre os astecas, entre os incas ou entre os guaranis. Então, ou
os africanos na América. Então, nós temos modalidades diferentes de escravidão. Por isso que, em geral, quando falo de escravidão, sempre é acompanhado por algo que vai facilitar a compreensão. É a escravidão grega, é a escravidão romana, é a escravidão judaica, é a escravidão da Idade Média, aí você, então, tem um pouco melhor clareza sobre aquilo que se fala. E agora nós temos uma chamada escravidão contemporânea, né, ilegal, que é uma escravidão que persiste e que não tem legalidade. Juridicamente, ninguém é escravo, porque não pode ser escravo juridicamente, mas vive uma situação de escravidão. Da mesma forma que ninguém pode ser traficado, mas tem um tráfico humano. E nós chegamos agora num momento agudo, né, que nós estamos tendo, que é a da chamada, usando uma categoria do Ricardo Antunes, a uberização do trabalho, né? Então, nós estamos tendo um padrão de abandono do trabalhador. O trabalhador ele transforma a sua casa, como era na Idade Média, o local de trabalho. Mas então ele que vai pagar energia, ele que vai manter a limpeza, ele que vai ter que cuidar de tudo, e não tem férias, não tem 13º, né? Ele vai ser uma espécie de microempresário. Na verdade, é um índice de exploração que chega a situações inadmissíveis. Então, a pessoa não vai trabalhar mais 8 horas por dia, vai trabalhar 12 horas por dia. Não vai folgar mais sábado nem domingo, vai trabalhar sábado e domingo. E vai colocar os filhos para ajudar no trabalho. Então, é um sistema, ou na área financeira, é o trabalhador que vai ter o aparelho celular o tempo inteiro ligado, ele está à disposição do mercado financeiro 24 horas, a internet dele, o celular dele, o e-mail dele, o WhatsApp dele. Então, ele vai ter a sua vida, a sua privacidade completamente envolvida. Então, nós temos que imaginar estruturas que coloquem freio nesse mundo onde as pessoas não têm lugar, só tem lugar o lucro, né? Então, da mesma forma que as pessoas jogam fora porque são pratos de papel, né? Joga fora roupa, começa a se jogar pessoas fora, né? Há um descarte de pessoas. Isso é inadmissível. E eu queria também fazer uma propaganda. Nós temos, né, o Grupo de Pesquisa de Trabalho Escravo tem produzido, né, sempre livros, né? Então, nós temos, por exemplo, esse livro aqui, que se chama Trabalho Escravo Contemporâneo, Estudo sobre Ações e Atores. Temos outros livros, esse aqui, Escravo, Moinho de Gentes, no século XXI. E nós temos, uma vez por ano, a gente realiza uma reunião científica, né? A Graziella já participou, o Camargo também é um velho companheiro nas nossas reuniões científicas, né? Que continue, porque, Camargo, você tem razão, a universidade ficou fora do debate durante muitos anos, né? A literatura já estava tratando do assunto, né? Autores, né, como Euclides da Cunha, como Ferreira de Castro, como diversos autores estavam tratando, e a universidade fazia silêncio, né? Como também fazia silêncio, né, os outros setores sociais. Mas agora a universidade, né, um setor da universidade acordou para o problema. E nós temos gente produzindo, nós temos, provavelmente o Brasil é o local onde tem mais gente na universidade estudando esse assunto, discutindo esse assunto, e agora com essa aliança com a questão do tráfico humano, né, essa aliança de uma discussão tráfico humano e escravidão, acho que fica mais rico ainda, né, as possibilidades de enfrentamento do problema. Muito obrigado, Graziella, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. Camargo, tuas últimas palavrinhas, 2 minutinhos. Agradeço. Eu ia ter um pouquinho mais, né? Mas o Ricardo falou muito, né? Aí roubou seu tempo. Não tem problema não, sabe por quê? Porque já aconteceu de eu falar na frente dele, falar mais do que ele ser prejudicado. Então tá tudo certo. Nós somos parceiros de longa data e nós temos esse problema. A gente gosta de falar demais, e principalmente quando é um assunto que motiva, né, que faz o sangue ferver na veia, né? Enfim.
Fantástica essa intervenção final do Ricardo, porque me dá uma possibilidade de ampliar, e vai ser muito rápido, o pedido que eu fiz em relação ao direito do trabalho. Vai ser muito bom esse debate amanhã com o Leonardo Sakamoto, o Tiago Cavalcante. O Tiago é um grande parceiro do Ministério Público, um dos melhores nomes do Ministério Público do Trabalho, assim, do tipo de André Gondim, de Crises Balqueiro, né, de Liz, enfim, Ronaldo Lima Santos. Enfim, o Ministério Público do Trabalho está fantástico. Botou o Procurador-Geral Beto Balazeiro, sensacional. Enfim, né? É preciso mostrar que o direito do trabalho é que vai nos dar condição de enfrentar essas situações. Veja, volto à questão dos motoqueiros, dos motociclistas que trabalham para os aplicativos. Vejam que eles não discutiram, eles não quiseram colocar em primeiro plano a discussão do vínculo de emprego. Olha só que coisa interessante, né? E o Ricardo apontou aí, hoje as pessoas estão trabalhando em casa com essa Covid-19 e esse verdadeiro pandemônio dentro dessa pandemia, porque o Brasil virou um pandemônio dentro da pandemia, né, onde ninguém se entende, o governo não governa, né, acabar atrapalhando, enfim, né? Nós precisamos resgatar essa importância do direito do trabalho, porque é o direito do trabalho que vai nos dar a condição de enfrentar todas essas mazelas, de mostrar o que é uma relação organizada, protegida. Veja que eu não vou usar a palavra subordinação, porque essa palavra subordinação está em xeque nos nossos dias. Eu não sou contra, mas não quero usar porque ele está em xeque, mas nós precisamos ter um trabalho protegido. Esses entregadores precisam estar protegidos. Se o camarada cair da motocicleta, eu já falei isso aqui, vou repetir, não tem nada que o proteja, que o garanta, ele vai passar fome. Ele é a família dele. O direito do trabalho é a nossa proposta, o direito do trabalho é a nossa ferramenta para enfrentar um mundo de exploração, um mundo onde as pessoas são cada vez mais descartáveis, coisificadas, expressão que o Ricardo usou aqui agora há pouco, né? Há uma coisificação que nós usávamos no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, agora não, agora é o trabalhador, de uma forma geral, que está sendo coisificado, explorado, violentado. Por gentileza, vamos tocar esse debate, vamos permanecer nesse debate, vamos avançar. Dá para a gente ficar aqui 20 horas e dá para fazer 365 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada. Dalila, 2 minutinhos também para você fazer suas considerações finais e eu volto fazendo o fechamento. A luta pelo trabalho decente é uma luta de todos e todas. A luta por igualdade de oportunidades, a luta por equidade, por igualdade de gênero, nós estamos diante de um dilema enorme, que é como garantir políticas públicas que já foram concretizadas, que já foram desenhadas e que estavam postas e funcionando no Brasil. A rede de atendimento a pessoas que passaram pelo tráfico, ela precisa ser fortalecida. Nós precisamos nos falar mais, nós precisamos de mais oportunidades e lives. Hoje, núcleos, postos e comitês precisam estar presentes em locais estratégicos. Foi a política pensada no Brasil, é uma política que vem sendo precarizada e ninguém consegue dar conta, por exemplo, do tráfico de uma pessoa, seja da Bolívia, da Colômbia, do Paraguai, que venha por uma confecção ou uma situação de uma Filipina para o trabalho escravo doméstico, se você não tiver uma rede que realmente converse. A rede de atendimento precisa ser fortalecida, estar presente nas 20 questões importantes para compreender tráfico de pessoas é exatamente trabalhar na direção de uma rede mais fortalecida. E, nesse sentido, a Asbrad está muito feliz, agradece ao Ministério Público do Trabalho, a todas as instituições que estão conosco, todos os palestrantes. Muito prazer, professor Ricardo, muito obrigada pelas suas contribuições. Doutor Camargo, foi um prazer enorme encontrar o senhor. Nossa luta é de muitos anos, e a Grazi, que com tanta competência, o apoio da doutora Andréia e da doutora Cristiane, pensaram
em algo que realmente pode ser pode transformar pessoas e fortalecer instituições. Nós precisamos disso, nós precisamos de união, equilíbrio e seguir em frente, porque tudo isso será, no final, consolidado como algo, como uma ótima prática que precisa ser repetida. Obrigada, Dalila. A gente já chegou às 8h20, já com atraso do que a gente tinha combinado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Falar que, se não fosse por vocês, minha vida teria sido outra. Para mim é um sonho, está sendo realizado fazer esse encontro. Se hoje eu estou aqui, é porque um dia eu li um texto do Ricardo e falei, meu Deus, trabalho escravo existe, e fui até o GPTEC e fui muito acolhida para me tornar pesquisadora nesse tema. É porque um dia eu li um texto falando da metodologia de atendimento nos postos humanizados e pensei, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser igual a Dalila, e o destino colocou a gente para trabalhar junto, é porque um dia eu vi o Camargo falando num evento e falando com tanto entusiasmo, que eu falei, meu Deus, é por essa luta que eu vou lutar. Então, muito obrigada por vocês existirem. Eu acho que vocês são assim exemplos para as novas gerações, para quem vem aí depois da gente, que vai segurar esse bastão nessa luta. Muito obrigada mesmo por vocês existirem enquanto ser humano, porque o mundo está precisando de ser humanos como vocês. Essa live aqui era para lembrar das histórias de lutas e para mostrar, sim, se a Dalila fez, se o Ricardo fez, se o Luiz fez, nós podemos fazer também, e as futuras gerações também farão, para construir esse mundo um lugar muito melhor. Muito obrigada. Agradeço a todo mundo, são 200 pessoas que ficaram durante 2 horas quase aqui com a gente, acompanhando, falando no chat. Eu peço desculpa para quem, por não ter conseguido ler e falar o nome de todo mundo, mas, por favor, sigam com a gente nessa maratona, vamos maratonar junto durante esse mês de julho, mês do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Temos vários temas, olhem no nosso site, temos vários temas quentes, tabus, temas bem pesados mesmo, para a gente falar, mobilizar a sociedade e transformar, fazer o que a gente pode para transformar essa realidade. Fiquem com a gente, maratonem com a gente, e não percam amanhã Leonardo Sakamoto, Tiago Cavalcante, e a pergunta para eles é: crise, pandemia, reforma trabalhista, e agora, como a gente insere essa agenda do novo normal nessa luta histórica contra o tráfico de pessoas? Muito obrigada pela audiência de vocês e seguimos nessa luta. Essa concorrência de live falando de um tema